Tem canal. Não, é só pra guardar as aulas lá mesmo. Não é pra fazer nada, não. Não é pra ganhar dinheiro, não. É só pra guardar as aulas. Um colega ou outro falta, né? Algum motivo, tá no trabalho. Então eu sempre gravo as aulas aqui. Aí todo mundo tem acesso, né? Quer rever a aula, pode rever. Não, preciso do link, porque eu coloco como privado. Só ver quem tem um link, tá? Só ver quem tem um link. Vamos ver aqui os excessos da imunidade, que é a hipersensibilidade ou então alergia. Beleza? Deixa eu entrar também aqui que eu... Vamos ver como é que vai ficar esse retorno aqui. Ok. Só pra quem paga mensalidade o que? Por isso que é privado, é? Não, mas... Já tá inventando aí. Bora lá, vamos dar continuidade. Se tiver alguém querendo entrar, vocês me avisam, tá? Me avisa aí que eu tô sem retorno aqui. Eu tenho que comprar um fone de ouvido amanhã. Amanhã eu passo lá na Americana e compro um fonezinho ali de R$6. Bora lá. Bem, a hipersensibilidade, né? A hipersensibilidade é a reação inflamatória, né, que apresenta efeitos nocivos e pode produzir lesão tissular grave, incluso até mesmo a morte, né? Nem sempre é uma reação incrementada, mas sempre aí vai ser uma imunorreação inapropriada, né, a algum tipo de agente. Bem, esse fenômeno aí foi descrito, né, por Porte no século XX, aí, no início do século XX, e foi possível identificar, né, através desse peixinho aí, né, que é o baiacu, que muitas pessoas tinham, né, e morria, inclusive até de anafilaxia. Então, se descobriu, né, que era não somente qualquer tipo de reação, né, mas que essa reação hoje se sabe que é uma hipersensibilidade do sistema imunológico que vai causar grande lesão tissular no organismo. Bem, a gente pode ver aí que existe basicamente dois tipos de hipersensibilidade, né, em base à resposta humoral e a resposta celular também. Então a gente, de acordo com a classificação de Jerry Combs, né, a gente tem essa hipersensibilidade tipo 1, 2, 3 e também a do tipo 4, né, onde o tipo 4 já vai ser uma resposta celular. Bem, quando a gente tem a hipersensibilidade, né, dentro desses parâmetros aí, a gente consegue visualizar, né, uma hipersensibilidade mediada no tipo 1 por imunoglobulinas E, né? E já no tipo 2, né, na fase 2 aí, a gente já tem uma fase mais avançada, a gente já tem uma hipersensibilidade citotóxica, né, mediada por imunoglobulina G e imunoglobulina M. Já no tipo 3 a gente tem uma hipersensibilidade mediada por imunocomplexos, né, e no tipo 4 são hipersensibilidade mediada por células, né, principalmente no que se refere às citoquinas e os macrófagos, né. Então, sempre vai ser ativado por algum desses componentes, né? Quem são os que estão envolvidos na questão da hipersensibilidade? Imunoglobulina E, G, M, os imunocomplexos, né, os imunocomplementos, e as células também fagocitárias. Bem, a hipersensibilidade do tipo 1, né, ela vai ser induzida por aqueles que a gente chama de alergenos, e todas as características da resposta humoral, né? Geralmente vai ser produzir células plasmáticas de memória, na qual ela consegue distinguir de uma resposta humoral normal, né? Ela vai ter grande afinidade por receptores FRC, né, formadores de colônia, e dos mastocitos tissulares e neutrófilos sanguíneos. Então, a gente tem aí, né, a imunoglobulina E, que vai simplesmente ser ativada aí pelos alergenos. Bem, existe também uma segunda exposição, né, que acontece, a chamada desgranulação, na qual acontece uma vasodilatação e contração do músculo liso.
E o que a gente vê de interessante aí é algo chamado de atopia, né, que é uma predisposição hereditária ao desenvolvimento e o desenvolvimento dessas reações de hipersensibilidade mediadas contra agentes ambientais, principalmente ordinários, né? Claro, quando a gente fala de alergenos, basicamente aí é pólen, poeira, né? Algum tipo do meio ambiental que causa essas hipersensibilidades. Quais são os mais frequentes, né? Geralmente aí o pólen, né? Ácaros, amêndoa, né? Bastante comum. A penicilina também. A penicilina que ela vem ali de uma espécie de fungos, né? Ela é feita em base em alguns fungos. Abelha. Alguns medicamentos também podem causar hipersensibilidade, né? A gente está vendo aí as penicilinas. Alergia a pelos de animais, né? E também alguns alimentos, né? Como ovos também, certo? Camarão também, alguns dos tipos que a gente consegue visualizar. Bem, nesses tipos de indivíduos, né? Existem os indivíduos chamados indivíduos atópicos. Aí, rapaz, aí se tiver, aí é complicado, hein, Cledir? Se tiver, é complicado. Bem, nos indivíduos atópicos, né, a concentração de imunoglobulina E ela vai ser 10 vezes maior do que o normal. Claro, o que acontece? Se é 10 vezes maior do que o normal, quer dizer que vai ser muito mais sensível. É normal a gente ter uma certa alergia a esses componentes que a gente acaba de falar aqui. É normal. Mas se tiver excesso de imunidade, nesse caso aqui de concentrações de imunoglobulina E, o que vai acontecer? Vai produzir uma maior quantidade de eosinófilos e vai ser mais suscetível, né, a essas alergias, certo? Principalmente aí, asma, febre do heno, né, a febre das flores, né, a febre de heno também febre de flores, e o ectema. Bem, dentro da hipersensibilidade tipo 1, a gente também vê os receptores e firradores de imunoglobulina E, que eles têm afinidade por receptores R1 e R2, né? Nos R1 a gente vai ter grande quantidade de basófilo e mastófilo. No R2, regulação intensa através da imunoglobulina e sempre mais elevado do que sujeitos atópicos. Quais são os mediadores, né? Os mediadores primários e secundários. Bem, os primários está aí a histamina, as protease e a heparina, né? Na qual vai ter fator quimiotático, eosinófilo e neutrófilo. E o secundário vai ser os leucotrienos, prostaglandinas e as quimiocinas, né? Geralmente é norteado pelo PAF, pelas bradicininas e citoquinas. A histamina, né? Ela vai fazer uma ação em minutos. Ela realmente se une com os receptores de células brancas, né? Que são H1, H2 e H3, na qual vai ter uma resposta na questão da vasodilatação, tá? Então, se existe algum tipo de hipersensibilidade, a histamina ela acaba gerando aí uma vasodilatação, né? O que ocorre geralmente quando existe uma hipersensibilidade, principalmente em relação à asma, a algum tipo de alergia, principalmente responsável pela via respiratória, né? O que acontece é uma inflamação do músculo, tá? Uma inflamação do músculo, vai ter uma edematização, principalmente no que se refere aos brônquios, né? Causando uma espécie de bronquites. Vai ter uma obstrução, vai formar como se fosse um EPOC, né? Quem apresentou EPOC aí está mais norteado no tema agora. Então forma uma espécie de EPOC, porém uma EPOC transitória, né? Uma obstrução transitória. Por quê? Simplesmente os músculos, né, dos brônquios, da tráquea ali, eles edemaciaram, né? E ficaram, na verdade, diminuíram a luz, né, de passagem de ar nesses brônquios, beleza? Então, a gente tem aí a presença desses receptores, tá bom? Claro, as histaminas aí, né, a gente tem o H1, H2. Olha só, um fato muito interessante já aconteceu comigo, tá? Quando vocês estudam farmacologia, tem os receptores H1 e os receptores H2, tá? Tem na H1 e H2, medicamentos H1 e H2. Tem medicamento que a gente utiliza, né, como a prednisona, a dexametasona, a hidrocortisona, eles são receptores bloqueadores H1,
tá? São bloqueadores H1. Porém, no sistema de hipersensibilidade, vai ter também os receptores H2. Quais são os receptores H2? Principalmente ali, a ranitidina. A ranitidina, que ele é um protetor gástrico, né? A gente utiliza como um protetor gástrico, mas é algo muito interessante quando a gente tem algum tipo de hipersensibilidade, principalmente em região de pele, tá? Em região cutânea. Se um receptor H1 não deu conta, coloca um H2, tá bom? Vai lá e coloca um receptor H2 que vai funcionar muito bem, ok? Então, já aconteceu comigo. Coloca, o paciente chega, tem uma urticária na pele, totalmente demasiado já, já não conseguia mais respirar, já tinha tomado hidrocortisona, tinha tomado dexametasona, isso numa outra cidade vizinha, né? Chegou pra mim e eu falei, cara, tu colocou todos os H1 aqui, o que vai acontecer agora? Vamos colocar um H2. Qual é H2? Ranitidina. Ah, mas aí o doutor olhou pra mim assim, mas H2 vai colocar ranitidina? Ranitidina, vamos colocar ranitidina. Se nenhum fez efeito é porque a hipersensibilidade está sendo causada por algum tipo de H2, receptor H2. Então vamos colocar um agonista H2. Então fui lá, coloquei ranitidina na paciente, a paciente de 5 anos de idade. Questão de meia hora, o paciente não tinha mais nenhuma lesão na pele, né? Toda a via respiratória dela foi desimpedida e voltou à respiração normal, a pele voltou à coloração normal, já não estava mais edemaciada e seguiu em frente, né? Então isso é algo bastante interessante, tá? Na clínica de vocês aí, são coisas que não ensina, tá? Tenho certeza que vocês passaram farmacologia e não ensinaram essas coisas para vocês. E eu também aprendi na questão da intuição, tá? Aí depois eu fui ler, depois que eu fiz o que eu fiz, né? Eu fui ler, eu falei, cara, calma aí. Se funcionou é porque tem algum fundamento científico. Fui procurar, achei um artigo lá e realmente a minha teoria funcionou. Naquele momento funcionou. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, tá? Sendo sincero com vocês, não tinha ideia do que eu estava fazendo. Mas é questão de lógica. Então, hoje a gente está vendo aqui receptores H1, H2 e H3, não é verdade? Então, se eu coloco um medicamento para H1 não funciona, eu coloco um para H2. Pode ser algum tipo de alergeno que a gente não conhece, não muito especificado, mas ainda mais no local que eu estava, né? No meio do nada, no meio do mato, né? Que só tinha praticamente castanheiros lá, então, e índio. Então você não tem muito recurso. Então o recurso que tinha era esse, beleza? Então, mas é algo interessante, tá bom? E os leucotrienos também as prostaglandinas. Porém, os efeitos são mais potentes, porém mais prolongados. Anafilaxia sistêmica, né? Minutos depois da reação de hipersensibilidade do tipo 1, o alergeno ele se localiza exatamente na corrente sanguínea. Então ele acaba causando uma anafilaxia sistêmica, né? Bloqueando completamente aí as vias aéreas. Agora, quais são as citoquinas citoquinas ou citocinas, tá? É a mesma coisa. As interleucinas 3, 4 e 5, né? E o fator de necrose tumoral alfa, né? Nas concentrações elevadas aí eles contribuem para o choque anafilático, beleza? O que acontece? Geralmente vai ter uma inquietude, né? Uma resposta laboriosa, a pressão arterial vai ser abatida, a adrenalina vai ter uma descarga adrenérgica também, né? E a presença aí do choque anafilático em 1 minuto. Geralmente a morte aí é meio que instantânea, entre 2 a 4 minutos, beleza? Reações localizadas, né? As reações localizadas que a gente mais comumente vê, sempre, pessoal, vai estar relacionado aí à edematização, tá? Vai estar relacionado à edematização de um músculo, principalmente musculatura lisa, né? A gente vê aí a rinite, a asma, a alergia alimentar ou dermatites atópica, né? Dermatite atópica é quando a gente não sabe exatamente o que é, beleza? Então, a gente vê essa obstrução. Porém, acontece uma obstrução do tipo temporária, tá bom? É temporária. Claro, a gente tem que agir rápido também, não vai deixar o paciente lá com a insuficiência respiratória, não é verdade? É o que causa aí maiormente a insuficiência respiratória. E no caso aí das dermatites, acontece um prurito imensurável. Prurito é coceira, né? Acontece um prurito aí
mensurável por causa da descarga exatamente dos leucotrienos. Os leucotrienos fazem com que passe a ter uma coceira insustentável, insuportável na verdade, tá bom? E a asma, né, reação mais temprana, em questão de minutos, participação aí das histaminas, leucotrienos. Não, eu tava falando aqui, o nariz começa a coçar também, Sara. Tá? E a asma, reações são mais rápidas, né, questão de minutos, presença de histamina, leucotrienos e prostaglandinas, tá? Nas reações tardias, presença de interleucinas, os PAF e os fatores autoimunitários, tá bom? Tá errado aqui, mas é fatores autoimunitários, tá bom? Dos eosinófilos. Isso vai fazer o recrutamento dos eosinófilos, né? Levando assim a ter uma lesão tissular enzimática e também tóxica, liberações radicais de oxigênio e citoquina. O que acomete? Oclusão bronquial, engrossamento das membranas, edema, hipertrofia do músculo liso e espirais de Creutzmann. Ok? Então, tudo isso vai, resumindo, sempre vai causar uma oclusão devido a um engrossamento ou edemaciamento dos músculos, beleza? Aqui a gente vê, de certa forma, essa edematização, né? A gente vê a musculatura lisa aqui nessa imagem, cadê? Vou pegar a canetinha. Então a gente vê a musculatura, né? Tá a musculatura lisa aqui em volta aqui. Vem as reações, né? As descargas de histaminas, as prostaglandinas, faz a descarga adrenérgica aqui, acaba edematizando todo esse músculo que está em volta aqui, e esse músculo ele acaba engrossando, né? Acaba tendo aí um engrossamento da parede e acaba obstruindo aqui essa luz que está aqui ao centro, ele acaba obstruindo, né? Onde passava uma boa quantidade de ar, já passa a menor quantidade de ar, beleza? Reações da fase tardia, né? Durante a evolução das reações de hipersensibilidade tipo 1, dos mediadores liberados produzem inflamação localizada, né? Eles vão ter a participação principalmente de eosinófilo e neutrófilos, tá bom? Mas que geralmente acontecem em pacientes atópicos. Aqui a gente vê, né, reações de hipersensibilidade, onde também foi feita uma prova cutânea, né, para ver os tipos de hipersensibilidade que tem um determinado paciente, tá bom? Então, paciente que tem muitas reações alérgicas aí, fazem, né, a prova cutânea para ver quais são os alergenos que causam provavelmente aí algum tipo de reação, tá? E no caso aí, dando positivo, simplesmente tem que evitar, na verdade, tem que evitar o consumo ou a aproximação com esses elementos. Hipersensibilidade tipo 2, vamos para lá. Destruição das células mediadoras, né, por anticorpos, principalmente por hemoglobina G e M. Ativação da via de complemento, né, que é a via clássica. E os anticorpos propiciam a citotoxicidade, né? E ocorre também a opsonização da C3b e C4b. Outra coisa também, né, que acontece na hipersensibilidade tipo 2 é as reações transfusionais, né, quando existe a transfusão de sangue. Geralmente com anticorpos contra, principalmente do grupo A, B e o grupo O, tá bom? Porque tem a presença de imunoglobulinas. A eritroblastose fetal. A eritroblastose fetal é quando existe, né, por exemplo, a mãe é positiva, a gente viu uma imagem aqui, tá? A mãe vai ser negativa, o pai vai ser positivo, tá bom? E existe a possibilidade desse bebê, da primeira gestação, tem que ser na primeira gestação, tá, pessoal? Na primeira gestação, esse bebê nascer positivo. O que acontece? Aqui, né, a gente tem uma placenta, certo? Existe uma barreira chamada barreira hematoplacentária. Essa barreira hematoplacentária, ela impede o cruzamento de sangue da mãe com o sangue materno com o sangue fetal. Porém, no momento do parto, da cesárea, o que acontece? Esse sangue, pelo próprio desprendimento da placenta aqui, na terceira etapa do alumbramento, na terceira etapa do parto, o que acontece? Acontece do sangue poder simplesmente entrar em contato
com a mãe. Então, isso aqui vai causar uma hipersensibilidade nesses elementos, tá bom? Então, esse sangue aqui, ele não pode entrar, o positivo ele não pode entrar em contato aqui com o fator RH negativo da mãe. Porque se numa segunda gestação, se tiver uma segunda gestação e essa mãe não for sensibilizada, esse bebê aqui, ó, simplesmente na hora que ele nascer, se for positivo novamente, ou até mesmo se for negativo, esse aqui vai ficar com antígenos, tá bom? Ele vai ficar com antígenos positivo, tá bom? Vai ficar com células de memória com antígenos positivo e pode simplesmente causar a famosa eritroblastose fetal. O que seria? Simplesmente o sangue vai coagular na segunda gestação e o bebê vai morrer em questão de minutos, tá bom? Então a mãe tem que ser vacinada depois dessa que nasceu o bebê, a gente tira aqui o cordão umbilical, tirou o cordão umbilical, a gente vai lá, tira uns 5 ml de sangue do cordão umbilical e vê se esse bebê é positivo ou negativo. Se ele for negativo, nenhum problema, mas se ele for positivo, a mãe tem que tomar uma injeção que se chama anti-D, tá bom? Toma uma injeçãozinha que se chama anti-D e tá tudo resolvido, tá bom? Certinho? Claro, isso aqui é um tema que vocês vão estudar lá em ginecologia e vão ver de novo em pediatria, tá bom? A eritroblastose fetal também vão ver em hematologia. Espero que vejam em hematologia, beleza? Mas é isso. Se o pai for positivo, a mãe for negativo, cuidado na hora do primeiro parto, da primeira gestação, tá bom? A primeira gestação não ocorrer aqui do feto ser positivo. Se for positivo, tem que hipersensibilizar a mãe, tá bom? Antes da mãe ir de alta, tem que tomar a vacina. Essa vacina aqui é como se fosse uma vacina, tá? Essa vacina aqui na rede particular é uns R$500, tá? É uns R$500. Na rede pública é de graça. Tá vendo em laboratório também, né, Aline? A gente não vai entrar profundo porque não é o caso, né? Mas, por curiosidade, vocês podem fazer uma pesquisa independente e ver um pouquinho sobre a eritroblastose fetal. É algo muito corriqueiro, tá? É uma segunda alternativa, né? Mas nessa quarentena aí eu tô vendo alta probabilidade de taxas de crescimento com ascensão na escala demográfica de natalidade futuramente, tá? Então cuidado. Cuidado. Bem, foi o que eu expliquei, tá? Não tenho o que eu falar mais. Beleza? Aqui, ó, na segunda gravidez, a imunoglobulina G, né? Anti-R cruza na placenta e ataca os eritrocitos fetais, o que produz eritroblastose fetal. Ou seja, o sangue coagula completamente. Só na escala de Richter com T² e tudo mais. Mas a galera aí, rapaz, eu acho que eu tenho umas 5 alunas que já estão grávidas já. Espero que não seja do grupo de vocês também, não saia nenhuma. Se cuidem. Bem, existem outras enfermidades também, né? Principalmente que miastênia grave e diabetes também. A lua de mel em cativeiro, é. Ai. Essa é boa. Hipersensibilidade também causada por imunocomplexo, né? Se acumula aí principalmente nos vasos sanguíneos, nas articulações, bom? No talo cerebral também, beleza? Vocês me ajudam aí. Rapaz, igual eu falo pros alunos, pô. Rapaz, saudade de morcegar, ó. Eu não sei se eu já contei essa piada pra vocês. O que é morcegar? Tinha uma colega nossa, já uma senhora, já tinha uns 50 anos de idade. Aí uma vez ela falou assim, tava passando os morcegos, sabe, no finalzinho de tarde, assim, umas 7 horas da noite, mais ou menos, tava escurecendo já. Aí ela falou assim, passou um morcego, né, de noite, assim, batendo asa pra lá e pra cá. Aí a gente ficou querendo matar o morcego, né, com a vassoura. E o morcego ia pra lá e vinha pra cá. Aí ela olhou pra gente assim, rapaz, saudade do meu tempo da juventude, saudade de morcegar, ó. Era uma hora dessa que era a hora. Ai. Aí ela pegou e virou pra gente, você sabe como é que mata um morcego?
Sabe como é que mata morcego? Ela pegou uma vara bem grande. Eu falei, é assim que mata morcego. Nós não queríamos entender a piada não, mas nós entendeu. Aí depois disso, pô, entre a gente, nosso grupinho, pai, dava uma certa hora da noite assim, rapaz, eu estou indo pra casa. Eu falei, bicho, fala a verdade, tu tá indo pra casa ou tu tá indo morcegar? Rapaz, tu tá indo caçar as morceguinhas, né? A gente tá indo ali caçar as morceguinhas. Esse pessoal não presta não. A piada é ruim, Cleidinho. Não tem jeito, não. A piada é ruim. Se fosse presencial, você... Teve uma aluna, porque ela passou 2 semanas. 2 semanas depois ela entendeu a piada. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui pra gente finalizar o tema. Hipersensibilidade tipo 3. Enfermidade do soro, né? Depois de administrar algum tipo de antitoxina estranha no soro. Antitetânico, né? Febre, debilidade, vasculite, edema, eritema, linfadenopatia, artrite e glomerulonefrite. Ou seja, inclusive pode chegar até uma falha renal, tá? Uma falha renal. Hoje em dia a gente não fala mais insuficiência renal, tá, pessoal? Esse termo está em desuso, tá bom? É igual amígdalas, tá bom? Não é amígdalas, é tonsilas. Não é insuficiência renal, é falha renal, tá bom? Vamos aprendendo aí. Principalmente aí, né? LES, artrite reumatoide, né? O lúpus eritematoso sistêmico, reações farmacológicas, penicilina, sulfosanamida e enfermidade infecciosa, né? Meningite, hepatite, mononucleose, paludismo, trypanosomiasis, tá bom? Por células tardias, né? Reações à prova de tuberculina, tá bom? Hipersensibilidade tipo 4, né? A gente vai ter aqui as bactérias intracelulares, hongos intracelulares, antígeno de contato, parásitos intracelulares e vírus intracelulares, tá bom? O mais comum, tudo que aquilo que a gente já viu na aula passada, né, de agorinha. Micobactéria, tuberculose, leprae, listéria, brucelose, herpes, varicela, sarampo, tá bom? Então, leishmaniose, todos esses causam hipersensibilidade também, ok? Bem, chegamos aqui ao final. É um temazinho mais chato, né, de poder compreender, mais extenso um pouquinho. Precisando de nota, Aline, toma vergonha na cara, velho. Ninguém tá precisando de nota aqui. Nós estamos precisando de nota em fisiopato. Estão precisando de nota com Hansen, aí patologia. Mas comigo não, pô. Toma vergonha vocês. Beleza? Depois não, vocês estão em, como é que fala? Lua de mel, lua de mel em cativeiro, isso. Vocês não podem escutar essas coisas não. Tá? Deixa eu finalizar aqui. 28 minutos.